o céu manda tocar, quando o dia muito glorioso amanhecer, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes exaltados de saudarem o porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pôs findar a lida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Aleluia. Quando se fizer chamada, lá estarei. Este hino, ele nos faz uma advertência. Quantos de vocês que estão aqui presentes hoje pode dizer isso? Quando se fizer chamada, quando Jesus chamar um povo para estar morando com Ele. Porque aqueles que não forem na chamada por Jesus, resta para Ele só o juízo final. Eu vou ler aqui em São Mateus 25, a partir do verso 31. A vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Aqui é uma alerta. O Evangelho, ele nos faz uma advertência. Vou ler aqui em Apocalipse 20. Apocalipse 20, a partir do verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Olha só a advertência. O Evangelho é pregado para que você tenha conhecimento que haverá um fim de todas as coisas, mas a eternidade, ela é um prêmio para aqueles que estão em Cristo. Aqui também fala no Apocalipse 21 o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei teu Deus, seu Deus, e ele será meu filho. Agora, olha a advertência. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e os abomináveis, aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meu ouvinte, aqui está mais uma afirmação. O único jeito de você fugir da segunda morte é estar escondido no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é estar em Cristo. É você estar abrigado debaixo da palavra. Quando você está abrigado debaixo da palavra, a palavra de Deus, ela é apta para discernir os seus pensamentos. A palavra de Deus, ela é apta para te corrigir.
Não tem como um homem se esconder de Deus a não ser na palavra. O único esconderijo que o homem pode fazer é na palavra de Deus. Não adianta ele se esconder num túnel, não adianta ele se esconder num bunker, num abrigo nuclear. Aonde ele estiver, a palavra está vendo ele, porque a palavra é Deus. Onde ele estiver cometendo algo que não agrada a Deus, ali já está tudo nu e patente aos olhos de Deus. E o motivo do Evangelho ser pregado, meu ouvinte, é para que você tenha conhecimento da lei de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus hoje, Ele atua como advogado. Ele te perdoa através do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Ele te renova. Ele te dá para você um novo espírito. Ele dá para você uma nova natureza. Porque sabemos que é a natureza que nós herdamos de nossos pais. A natureza, nós temos nela 5 sentidos. É esta natureza que nos afasta da natureza divina. Mas sem essas naturezas, sem os sentidos do corpo, o sentido do espírito e sem o sentido da alma, nós não conseguimos viver aqui na terra. Mas o sentido da alma que vem de Deus é a fé, que é o 6º sentido. É algo que você só adquire quando você se rende a Deus. Quando você deixa Deus dominar o seu ser. Quando você começa a habitar no esconderijo do Altíssimo, você estará livre da segunda morte. Porque você já nasceu de novo. Você já teve uma morte aqui em vida. O Evangelho te faz um convite para você fazer uma morte em vida. Matar os seus costumes. Matar o pecado. Matar a incredulidade. E nascer de novo. Aquele jovem Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite. Ele era um cristão. Ele não tinha revelação. Ele era um crente sem revelação. Ele cria em Cristo. Mas quando ele começou a conversar com Jesus Cristo, e Jesus lhe disse que é necessário nascer de novo, ele questionou a Jesus: posso eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe? Jesus disse: eu vos falo de coisa terrena que você não tem conhecimento. Quanto mais as espirituais, como é que você vai ter conhecimento? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso eu vos digo que é necessário você nascer de novo, nascer do Espírito, do Espírito de Deus, alimentar a sua alma. Nós
nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Como o Humberto acabou de dizer aqui. Deus criou o homem e espírito primeiro, depois Adão. E o homem e espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, se alimenta do Espírito de Deus, se alimenta da palavra. E quando o homem está vulnerável, quando o homem está correndo da presença de Deus, ele vai buscar alimentos que não trazem para ele a saúde espiritual. Ele vai continuar carente do alimento espiritual. E ele vai se substituir pelos prazeres da carne. Quando o homem, a mulher, elas decidem fazer esse testemunho público, se arrepender dos seus pecados, ser batizado em nome de Jesus Cristo, porque este é o Pai da eternidade. Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele venha crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando o homem faz essa decisão, ele está livre. Ele era preso pelo pecado, ele era preso pela moda, ele era preso pela bebida, ele era preso pelas baladas. Mas ele foi liberto. Ele matou aqueles costumes. Ele matou o velho pensamento. E ele nasceu para o reino. E ele estará livre da segunda morte. Ele pode se apresentar ao justo juiz, porque ele tem a mesma mente de Jesus Cristo. Ele tem a mesma postura de Jesus na terra. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você imita Cristo, meu filho? Você vive uma vida em comunhão com Jesus Cristo? Você conversa com Cristo? Ou você ouve vozes paralelas? O mundo está ouvindo vozes paralelas. O mundo está ouvindo influencers. O mundo está vivendo de uma grande onda. Mas lembre-se, a onda passa. Toda onda, ela tem um fim. Mas a palavra de Deus não passa. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Minhas palavras são espírito e vida. Ele disse, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra: comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Naqueles dias ninguém tinha o seu coração voltado para as coisas de Deus. Está igual hoje. As pessoas estavam preocupadas com as coisas existentes no mundo, passageiras. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estavam preocupadas com novidades. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estavam preocupadas com tecnologia. É o que está acontecendo hoje.
O que mais satisfaziam as pessoas naquela época eram as novidades tecnológicas. É o que está acontecendo hoje. Pare para pensar um pouco, meu ouvinte. Jesus disse como foi no dia de Sodoma e Gomorra. E hoje está da mesma forma. As pessoas estão mais amantes de si mesmas do que de Deus. As pessoas estão vaidosas e esqueceram de adorar o Criador. As pessoas deixaram de cultuar a Deus para cultuar ídolos, para cultuar celebridades, para investirem em modas, para investirem em fantasias e esqueceram do dia que nós estamos vivendo. Os dias de treva, onde relacionamento normal num casamento não está acontecendo mais como Deus ordenou ali, e deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá com uma mulher, e os dois serão uma e só carne. Olha o que estão fazendo hoje. Homem se unindo com homem, maritalmente falando. Mulher se unindo com mulher, maritalmente falando. Contradizendo o que Deus deixou. Fazendo uso contrário à natureza que Deus deixou, tirando Deus do casamento. E quando você faz isso, você está tirando Deus do seu casamento. Você está trazendo maldição, trazendo maldição para a sua família. O mundo hoje está invertindo os valores. Falta de Jesus Cristo, falta de obediência, falta de temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Agora tem uma advertência: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Haverá um julgamento para tudo isso, para os incrédulos, para os feiticeiros, aqueles que abominam a palavra de Deus, para os escarnecedores, para os zombadores. E ninguém terá como inocente no dia do juízo, porque nós estamos advertindo através da palavra. Não sou eu que estou advertindo, é a Bíblia. A Bíblia é Deus, é a boca de Deus. Se você não crê na Bíblia, continue fazendo o que você crê. Agora, há uma advertência aqui hoje. Jesus prometeu levar uma igreja, meu povo. E ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Portanto, vá até São Mateus 28, 19. Leia lá o que está escrito. Jesus dando a ordem:
ide por todo o mundo, fazendo discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá tem o livro de Atos 2, verso 38, onde Pedro ergueu a sua voz e convidou aquelas pessoas que estavam ali presentes a serem batizadas em nome de Jesus Cristo. Olha o cumprimento das Escrituras. Nós estamos aqui para fazer cumprir esta ordem na sua vida. Portanto, arrependa dos seus pecados. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. E fuja da segunda morte. Que é o lago de fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Nós estamos pregando essa mensagem todos os dias na Rádio Trianon AM 740, programa Fé para Vencer o Mundo. Hoje, sábado, às 22 horas até às 23 horas. Segunda a sexta, das 22 horas às 22h30. E de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Rádio Trianon AM 740, programa Fé para Vencer o Mundo. Querendo você fazer uma visita, nós estamos na rua Doutor Ubaldino do Amaral 53, rua São Leopoldo 163, no bairro do Belenzinho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.